A Bíblia não é apenas um livro religioso ou uma coleção de histórias antigas. Ela é, sobretudo, um guia moral. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a mensagem central é clara. A humanidade só encontra plenitude quando caminha segundo valores de justiça, verdade e amor incondicional. Jesus resume isso no Evangelho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Esses dois mandamentos são a chave moral da história humana. Quando vivemos sob eles, construímos sociedades mais justas e harmoniosas. Quando os rejeitamos, abrimos espaço para a opressão, a exploração e a idolatria ao poder e ao dinheiro. O livro do Apocalipse é, em essência, uma denúncia contra sistemas humanos que abandonam esses valores e se erguem como bestas. Estruturas de poder que se apresentam como absolutas, mas são, na verdade, imitações imperfeitas do divino. E adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta, e quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13, 4. Aqui, João descreve o fascínio que sistemas humanos exercem quando parecem invencíveis. A besta, portanto, não é apenas uma figura, mas uma realidade espiritual e política. O poder humano elevado ao status de Deus, sustentado pela idolatria da sociedade. E qual é a chave desse domínio? O texto responde: ela obrigou a todos a receberem certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse a marca. Apocalipse 13, 16, 17. A marca da besta está ligada ao comércio, ao consumo, ao ato de comprar e vender. Ou seja, um sistema econômico que subjuga a humanidade, tornando todos dependentes dele. Quando trocamos os valores de justiça e amor pelo conforto do consumismo e pela ganância, nos submetemos a esse sistema. Não é apenas uma profecia distante, é um padrão que se repete na história. A história humana é marcada por impérios que se ergueram com a promessa de eternidade. Cada um acreditava ser absoluto, invencível, destinado a durar para sempre. Mas todos caíram. Roma foi chamada de Senhora do Mundo. Suas legiões conquistaram terras, suas estradas uniram povos e seus imperadores exigiam adoração quase divina. Júlio César foi tratado como semideus, e o Império Romano parecia inabalável. Mas Roma nunca foi verdadeiramente global. Seu poder se estendia até onde o exército podia marchar, mas além de suas fronteiras, havia povos e terras independentes. O profeta Daniel já havia descrito a ascensão e queda de reinos em sua visão das bestas, Daniel 7. Roma se encaixa nesse ciclo, um poder feroz, mas passageiro. Séculos depois, os mares se tornaram o campo de batalha. Portugal e Espanha dividiram o Novo Mundo. Inglaterra e França expandiram seus domínios. Povos foram escravizados, culturas destruídas, riquezas saqueadas. Esses impérios chegaram a parecer globais, mas não havia unidade total. Competiam entre si, guerreavam entre si. Sempre havia limites, outros povos resistindo, outras potências se erguendo. No século XX, o nazismo surgiu prometendo 1000 anos de domínio. Era o projeto mais agressivo e sistemático de supremacia já visto, mas foi derrotado em pouco mais de uma década. Apesar de seu poder militar e propagandístico, também não conseguiu dominar o planeta. Roma, colonizadores, nazismo, todos diferentes, mas com o mesmo destino. Nenhum conseguiu ser universal, nenhum alcançou o domínio completo. Esse é o padrão. Os impérios humanos sempre parecem gigantes, mas são limitados e temporários. O livro de Daniel, capítulo 7, descreve 4 bestas, cada uma representando um reino que se levanta, mas depois cai.
O Apocalipse ecoa esse padrão. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. A besta que vi era semelhante a um leopardo. Tinha pés como de urso e boca como de leão. Apocalipse 13, 1-2. A besta não é um único império, mas a soma de todos eles. Um sistema que vai tomando novas formas, incorporando características dos anteriores, mas sempre mantendo a mesma essência. Poder humano que busca ser absoluto. A humanidade nunca se contenta com limites. Sempre busca mais poder, mais território, mais domínio. Mas cada império que cai mostra a mesma verdade. Sem valores morais, toda grandeza é apenas temporária. Todos os impérios anteriores tiveram algo em comum. Dependiam da força militar para expandir seus limites. Roma tinha suas legiões, os colonizadores, suas frotas, o nazismo, seus tanques e aviões. Mas os Estados Unidos inauguraram algo novo, um império cultural e econômico que ultrapassou fronteiras sem precisar marchar sobre elas. Hollywood se tornou a fábrica de sonhos da humanidade. Filmes americanos foram assistidos em cada canto do planeta. Sua música ocupou rádios e playlists em todas as línguas. A cultura pop americana moldou comportamentos, modas e ideais de vida. Enquanto outros impérios impunham seu poder com violência, os Estados Unidos conquistaram pela admiração. Ser americano virou sinônimo de liberdade, sucesso, modernidade. Mas a arma mais poderosa não foi a cultura, e sim o dólar. Depois da Segunda Guerra Mundial, o dólar se tornou a moeda de referência mundial. Para qualquer nação comprar ou vender, o dólar era indispensável. Não era apenas dinheiro, era a língua universal do comércio. Com isso, os Estados Unidos controlavam não só os fluxos financeiros, mas também a política global. Quem dominava o dólar, dominava o mundo. Cada império deixa sua marca. Roma tinha o SPQR estampado em monumentos. Os colonizadores fincavam bandeiras em cada terra conquistada. O nazismo impôs a suástica. E o Império Americano? Sua marca está em cada nota de dólar. In God we trust. 4 palavras. 4 casas. 6, 6, 6, 6. Essa é a assinatura do Império Global Americano. Uma fusão de fé declarada, poder econômico e dominação cultural. O Apocalipse descreve uma besta com aparência de cordeiro, mas que fala como dragão. Vi ainda outra besta que subia da terra. Tinha 2 chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Apocalipse 13, 11. Os Estados Unidos carregam essa contradição. Se apresentam como uma nação fundada em Deus, in God we trust, mas sua força real está no consumo, na guerra econômica, na dominação cultural. Fala como cordeiro, mas age como dragão. Pela primeira vez na história, um império realmente alcançou o planeta inteiro. Mas fez isso com uma contradição central, invocando Deus no papel, mas distanciando-se dele na prática. Esse é o 6, 6, 6, 6. O Império Americano, sustentado por 4 palavras que se tornaram sua marca universal. O poder dos Estados Unidos foi tão grande que, por um tempo, parecia impossível imaginar sua queda. Mas todo o império carrega dentro de si as sementes da sua própria decadência. O cinema americano, que antes fascinava o mundo inteiro, hoje sofre com repetições e fórmulas previsíveis. Filmes que antes inspiravam gerações agora se tornaram produtos de consumo rápido, muitas vezes incapazes de despertar a mesma admiração. Enquanto isso, novas potências culturais surgem em outros países, conquistando espaço com originalidade e frescor, sinal de que o monopólio cultural americano perdeu força. A mesma lógica se aplica às suas marcas. Produtos que um dia simbolizaram modernidade e status, agora evocam apenas nostalgia. O que antes era visto como liberdade, tornou-se apego a um passado que já não dialoga com a realidade atual. O dólar ainda é a moeda mais importante do mundo, mas já não está sozinho. Cada vez mais, surgem acordos comerciais que buscam alternativas.
A confiança que parecia inabalável agora é questionada. O mundo depende do dólar, mas já não o vê como absoluto. Mais profundo que o desgaste cultural ou econômico é o desgaste moral. O sistema que trouxe prosperidade também produziu desigualdade. O capitalismo que gerou abundância também alimentou ganância. A promessa de liberdade muitas vezes se revelou como exploração. O lema "In God We Trust" perdeu sentido prático. O império que dizia confiar em Deus se afastou dos valores que pregava. A fé foi substituída pela idolatria ao consumo. A moral pela conveniência. Dizem, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não percebem, porém, que são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Apocalipse 3,17. Essa descrição da igreja de Laodiceia encaixa-se perfeitamente no retrato de um império que se vê forte e autossuficiente, mas está espiritualmente vazio. Pouco a pouco, a confiança nesse império vacila. Não pela força de inimigos externos, mas pela perda de credibilidade interna. O que parecia sólido revela rachaduras. O que parecia eterno mostra sinais de desgaste. Quando uma sociedade coloca sua confiança no consumo, no dinheiro e no poder, e não em Deus, ela inevitavelmente se enfraquece. As rachaduras do Império Americano não são apenas políticas ou econômicas, são espirituais. Enquanto o Império Americano começava a mostrar rachaduras, uma nova potência crescia em silêncio. A China não precisou criar um sistema novo. Ela observou, aprendeu e copiou. Não foi a China que tomou do Ocidente o segredo da produção em massa. Fomos nós, por ganância e conveniência, que entregamos de bandeja. Empresas transferiram suas fábricas para terras chinesas em busca de mão de obra barata. Governos fecharam os olhos para condições de trabalho próximas da escravidão porque o custo era baixo e o lucro alto. Consumidores, nós mesmos, aceitamos comprar produtos baratos sem perguntar qual era o preço humano por trás. Assim, pouco a pouco, construímos a dependência. O que era conveniência se tornou necessidade. Hoje, praticamente tudo que usamos, roupas, eletrônicos, brinquedos, utensílios, tem origem lá. O sistema chinês é único. Não é plenamente comunista, porque abraçou o mercado global. Não é plenamente capitalista, porque mantém rígido controle político e social. É um híbrido improvável, uma aberração que mistura elementos de ambos os sistemas, como a besta do Apocalipse, formada de pedaços de vários animais. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13:2. Esse retrato combina perfeitamente. Um poder que mistura características distintas, aparentemente contraditórias, mas que juntas formam uma criatura poderosa e temida. O Apocalipse também descreve que os reis da terra entregam sua autoridade à besta. Os 10 reis têm um só propósito: entregar à besta o poder e a autoridade que possuem. Apocalipse 17:13. Foi exatamente isso que aconteceu. Nações inteiras entregaram à China sua produção, sua tecnologia, sua indústria. Não por invasão militar, mas por escolha própria, movidas pela lógica do lucro. Hoje não é exagero dizer que o mundo inteiro depende da China. Do menor objeto doméstico até a mais avançada tecnologia, sua presença é inevitável. A oficina do mundo não é mais o Ocidente, é o Oriente. A China não é apenas culpada, ela é consequência. Nós a fortalecemos, nós a alimentamos, nós a tornamos possível ao aceitar a exploração, fechar os olhos para injustiças e trocar valores por conveniência. Por séculos, o número 666 foi um enigma. O apóstolo João escreveu em Apocalipse: "Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. E o seu número é 666. Apocalipse 13:18. Desde então, estudiosos tentaram decifrá-lo. Alguns disseram que representava Nero, o imperador romano. Outros acreditaram que se tratava da igreja, de papas
ou de governos futuros. Outros ainda viram nele um código numérico escondido, esperando ser desvendado. Mas nunca houve consenso. Talvez porque o tempo ainda não havia chegado. Talvez porque esse número só faria sentido quando a história revelasse sua plena forma. Como vimos, o Império Americano se firmou sobre uma marca clara: In God We Trust. 4 palavras, 4 casas. Um império global, cultural e econômico, sustentado por sua moeda e por sua influência. Mas agora surge outro império, cuja marca já está presente em nosso cotidiano. Não está nas moedas, mas nas etiquetas. Não é declarada em discursos políticos, mas impressa em praticamente tudo o que compramos. 3 palavras que atravessam fronteiras, idiomas e culturas. Made in China. 3 palavras, 3 casas, 6, 6, 6. O Apocalipse diz: ela obrigou a todos a receberem certa marca, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse a marca. Apocalipse 13, 16, 17. Hoje, essa marca não é mais teoria. Está no rótulo, na caixa, na etiqueta. Sem ela, o comércio global simplesmente não acontece. Ela já governa silenciosamente o ato de comprar e vender. O 666 não é mais um enigma distante. Não é apenas um código escondido em letras antigas. Não é mera especulação teológica. Ele está aqui, diante dos nossos olhos, na palma da nossa mão, na prateleira da nossa cozinha, no celular que carregamos no bolso. O 666 não é futuro. É realidade presente. A besta, portanto, não é um ser fantástico, mas um sistema econômico-político que se tornou universal. Sua marca é concreta, ligada ao comércio, como o Apocalipse previu. E nós mesmos a aceitamos, por conveniência. O número deixou de ser mistério. O 666 não está escondido em códigos antigos, mas estampado em nossa vida diária. O 6.666 americano e o 666 chinês são marcas visíveis de impérios que alcançaram dimensões globais como nunca antes na história. Mas a mensagem não é apenas sobre eles, é sobre nós, sobre as escolhas que fizemos e continuamos a fazer. Fomos nós que entregamos nossas fábricas, fomos nós que aceitamos produtos baratos sem pensar no custo humano. Fomos nós que trocamos moralidade por conveniência. E fomos nós que, ao abandonar valores espirituais, fortalecemos um sistema que hoje domina o planeta. A besta não se ergueu sozinha. Ela se alimenta da nossa apatia, da nossa indiferença e da nossa idolatria ao consumo. O Apocalipse pergunta: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Apocalipse 13, 4. A besta parece invencível, porque se esconde no óbvio. Está nas etiquetas, nos contratos, nos sistemas que sustentam nossa vida. Mas sua revelação é, ao mesmo tempo, sua fraqueza. Porque quando algo é exposto, não pode mais ser ignorado. O Apocalipse não é apenas destruição, é revelação. É a luz que mostra o que estava oculto. E a revelação não é convite ao medo, mas à transformação. Jesus já mostrou o caminho. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 13:34. Esse é o verdadeiro antídoto contra a besta. O amor incondicional, a justiça, a compaixão. Enquanto o sistema da besta se sustenta na ganância, no egoísmo e na exploração, o reino de Deus se revela no oposto: partilha, solidariedade e vida em abundância para todos. O fim de um império não é o fim da história. É a chance de recomeçar com novos valores. Muitos permanecerão dormentes, mas alguns despertarão. E a esses poucos despertos cabe uma escolha: continuar alimentando a besta ou começar a viver os valores do reino de Deus, aqui e agora. O 666 não é promessa futura, é realidade presente. E se a besta já está entre nós, também está entre nós a possibilidade de resistir, não com armas ou revoluções, mas com a escolha diária de amar,
de ser justo e de colocar o ser humano acima do consumo.